Oi, Thiago. Muito boa noite a você, a todos que estão na nossa companhia. Exatamente, a defesa de Jair Bolsonaro deve entrar com um recurso chamado embargo infringente. Esse embargo, ele tem o objetivo de fazer uma reanálise do mérito do julgamento que passou no Supremo Tribunal Federal, que foi analisado e saiu a condenação aí de acordo com os votos e também análise dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no qual condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O entendimento do Supremo atual é que esse recurso só cabe se o placar do julgamento de Jair Bolsonaro fosse diferente, com um placar de 3-2 para reavaliação dessas condenações, o que foi diferente, né? Isso porque o placar final ficou em 4-1 no Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, a primeira turma terminou de votar, terminou de analisar aí os recursos que foram apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro e também dos outros envolvidos nesse núcleo 1 da trama golpista. Os ministros do colegiado rejeitaram os chamados embargos de declaração, recurso que é protocolado pela defesa para tentar reverter as condenações ou evitar também penas em regime fechado. A prisão dos acusados só será decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do julgamento no Supremo Tribunal Federal, depois que ele declarar trânsito em julgada ação penal, quando não cabe mais nenhum recurso. Atualmente, Jair Bolsonaro segue preso em sua residência, cumprindo prisão domiciliar em um outro processo relacionado ao tarifaço entre os Estados Unidos e o Brasil. E se a prisão for decretada por Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso na Papuda e também outros condenados do núcleo 1 que também tem envolvimento. Porém, como alguns são militares e delegados da Polícia Federal, alguns poderão cumprir penas em quartéis das Forças Armadas ou em alas especiais da Papuda. Então a gente segue aguardando nos próximos dias um posicionamento da defesa de Jair Bolsonaro em relação a esse processo que está no Supremo Tribunal Federal. Volto com você, Thiago. Claro, Lucas Martins, direto de Brasília, bom plantão para você e toda a equipe. Deixa eu chamar o Diego Tavares mais uma vez aqui com a gente, que é da área da justiça, é do direito, e conhece bem tecnicamente toda essa discussão. Primeiro, nessa semana a gente teve esse debate sobre onde que o ex-presidente vai ficar preso, porque o Distrito Federal fez uma consulta ao Supremo e o ministro Alexandre de Moraes disse que, por enquanto, não tem que se falar sobre possibilidades ou não dele ir para um determinado local, porque não há ainda a definição final, o martelo ainda não foi batido. Mas eu pergunto para você também sobre essa possibilidade da defesa recorrer à defesa mais uma vez, tentar se colocar. Isso demora muito, não demora, Diego? Olha, Berrache, isso vai depender muito do agendamento das pautas do próprio Supremo Tribunal Federal. Pode demorar muito, como pode ser muito rápido. Já acompanhamos as duas espécies de julgamento na Suprema Corte. Agora, a chance de que esse recurso do presidente Bolsonaro seja de fato apreciado é uma chance muito pequena, porque, como foi muito bem dito pelo nosso repórter, o regimento interno da Suprema Corte pressupõe a existência de 2 votos divergentes para que os embargos de divergência ou embargos infringentes sejam apreciados. Então, isso não impede a apresentação do recurso, mas vai impedir que o recurso seja apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a condenação de Bolsonaro nos exatos moldes nos quais foi fixado no julgamento que nós repercutimos amplamente aqui na Jovem Pan deve permanecer inalterada. Agora, sobre a prisão, tem um ponto aí muito relevante a ser discutido, porque Bolsonaro ele está em prisão domiciliar em caráter provisório. Mas a prisão domiciliar ela não é uma espécie de prisão. Ela é um abrandamento humanitário da prisão convencional, da prisão que a pessoa é recolhida a um estabelecimento prisional. E se não há a alteração da situação de fato que fez com que Bolsonaro fosse colocado em prisão domiciliar, eu entendo que não é possível que ele cumpra a sua pena definitiva, sua condenação transitada em julgado, num estabelecimento prisional como o presídio da Papuda. Então, no meu entender, a tendência é de que Bolsonaro permaneça cumprindo a sua pena, agora em definitivo, a pena de 27 anos, em prisão domiciliar. Até porque nós repercutimos aqui já também a situação de saúde do ex-presidente.
é muito delicada, tem cada vez mais as crises de soluço, está agora no enfrentamento de um câncer de pele, que também é uma doença muito grave. Então, possivelmente, Bolsonaro vai cumprir a sua pena da mesma forma que ele tem cumprido a sua prisão provisória no seu domicílio pelo critério humanitário. Nesse ponto, o cumprimento de pena de Jair Bolsonaro não deve ser alterado.